Saudações, senhoras e senhores. Hoje nós vamos discutir um assunto muito importante e hoje não tem esqueminha de PowerPoint. Eu preciso que vocês peguem a apostila do ângulo na página 300, a aula 13. A gente vai discutir junto a experiência do escravismo na antiguidade, beleza? Dá uma olhadinha na tela, ó. Paga um pau pra mim. Ah, garoto! A apostila aqui, ó. Que beleza, hein? Vamos lá. Dá uma olhada. Escravismo na antiguidade. O tio vai desenhar na apostila digital. É bom ou não? Então vamos lá, gente. Na verdade, essa aula número 13, ela é apenas um fechamento do que a gente já veio discutindo nas aulas sobre Grécia Antiga e Roma Antiga. Então, na verdade, verdadeira mesmo, nós não vamos ter nenhuma grande novidade, nós vamos ter um aprofundamento e vamos fazer um bate-papo sobre alguns exercícios para entender melhor a importância da escravidão no mundo antigo. Então, esperamos que eu consiga finalmente fazer uma aula curta, mais objetiva e mais rápida para vocês. Tá bom? Como vocês sabem, a escravidão foi um aspecto fundamental do desenvolvimento econômico, social, político e histórico das sociedades da antiguidade. Tanto na Grécia Antiga como na Roma Antiga, a escravidão é exatamente o que garantia o tempo livre, chamado de o tempo do ócio criativo, para que o homem grego ou o homem romano se dedicasse às atividades que eram consideradas verdadeiramente do interesse do homem livre, verdadeiramente do interesse do homem pleno, verdadeiramente do interesse do cidadão. Perceba que eu estou falando no masculino de propósito, porque de fato, em ambas as sociedades, essa função de exercer a vida livre, a vida plena, a vida política da cidadania era uma função masculina. As mulheres eram consideradas inferiores de modos diferentes, né, em cada época, em cada sociedade, mas em geral as sociedades eram patriarcais e machistas, as mulheres eram consideradas inferiores e por conta disso trata-se de um mundo onde o poder, a filosofia e a vida pública são atributos masculinos. Nesse sentido, então, na Grécia Antiga, o fato da escravidão, do escravismo, ser a base do sistema de trabalho, garantia para o homem ateniense, por exemplo, não ter que trabalhar, não ter que executar trabalhos braçais, poder se dedicar mais à vida pública, àquilo que é do interesse do indivíduo dentro da coletividade e do que é interesse da coletividade da polis, do demos, da cidade-estado e sua população de cidadãos. Então, com a escravidão, foi possível que os homens atenienses tivessem tempo livre para se dedicar à guerra, para se dedicar à política, por isso que a democracia acaba virando um sistema tão refinado de governo na Atenas clássica, por conta exatamente desse tempo livre que os homens tinham. Eles podiam se dedicar aos estudos filosóficos, aos estudos científicos, eles podiam se dedicar à poesia, à arte, à arquitetura, a escultura, enfim, a produção daquilo que os gregos chamavam de o belo, o bom e o justo, né? A preocupação com a estética, com a ética e com a política. E no fim das contas, tudo isso tendo como pano de fundo o forte desenvolvimento da filosofia, do pensamento, do conhecimento, também como uma consequência do tempo livre para o homem cidadão garantido pelo trabalho escravizado. Tudo bem? Agora, de outro lado, ao mesmo tempo em que a escravidão permite esse desenvolvimento tão pleno do homem livre, né, à medida em que o homem escravizado e a mulher escravizada também, eles se submetem a uma disciplina de trabalho, a um lugar de subalternidade social e a uma posição de serem os produtores da vida material, enquanto os homens livres podem se dedicar a serem os produtores da vida intelectual, então, ao mesmo tempo que o homem escravizado vive uma vida alienada e de miséria, o homem livre vai viver uma vida plena. Na Roma Antiga, esse processo é semelhante. É semelhante na medida em que também é o trabalho escravo no campo e o trabalho escravo na cidade que é a base da economia. Tanto é que nós já estudamos, quando a escravidão entra em crise na Roma Antiga, a própria Roma Antiga entra em crise e acaba sendo
destruída pela invasão dos povos, pelas invasões dos povos bárbaros germânicos, que antes eram os povos exatamente que eram escravizados na época do auge do Império Romano, na época da Pax Romana. Então, a perda dessa força de trabalho escravizada levou a uma crise econômica, que levou a uma crise financeira, que é falta de grana na mão do governo, que levou a uma crise no exército e na administração pública, que, portanto, gerou guerras, invasões, corrupção, guerra civil, caos social, queda na produção econômica e aumento da inflação, que levou a uma crise social, que fez com que a população fugisse por campo, tanto pelas guerras internas e guerras civis, quanto pelas invasões, quanto pela fome, pela miséria, pelos problemas sociais nas cidades, e tudo isso junto vai dar origem à formação do feudalismo, que é um tema que nós vamos estudar brevemente no finalzinho aí da nossa discussão desse primeiro caderno, dessa apostila 1. Mas veja bem que na Roma Antiga tem uma diferencinha em relação à Grécia. Na Grécia Antiga, o homem escravizado jamais se tornaria, mesmo quando se tornasse livre, jamais se tornaria cidadão. A cidadania era uma coisa exclusiva às famílias atenienses, aos homens das famílias atenienses. Já na Roma Antiga, não. A pessoa escravizada tinha chances maiores de se libertar, principalmente se era escravo urbano. Escravo na zona rural já era mais difícil, porque aí o escravo trabalhador da roça, ele tem menos oportunidades, porque ele não está convivendo num ambiente urbano em que ele pode ter um certo grau de autonomia, um certo grau de decidir aspectos da própria vida. No campo trabalha, descansa, num ciclo ininterrupto. Mas enfim, se porventura o escravizado pudesse se tornar livre na Roma Antiga, ele tinha a chance de, ao prestar serviço militar por 10 anos e se tornar um veterano de guerra, ele conseguia eventualmente conquistar o direito de cidadania. E isso levava então que a escravidão romana fosse um pouco diferente da escravidão grega, especialmente por essa perspectiva de cidadania. Também porque na Roma Antiga havia uma figura que na Grécia clássica era mais rara de existir, que é o escravo intelectual. Muitos escravos eram comprados pelos grandes senhores romanos para serem professores, tutores, filósofos, poetas e artistas da família, manja? Para educar os filhos, para produzir crônicas a respeito da grandeza e da beleza daquela vida familiar, enfim. Na Roma Antiga a escravidão tinha um aspecto para além do aspecto produtivo. Também havia escravos com funções intelectuais. Mas, de modo geral, o que aproxima essas duas sociedades clássicas é que a escravidão era a base da vida, do poder dos homens livres na sociedade. Eram sociedades, portanto, escravocratas, em que o poder estava muito ligado ao domínio sobre os escravos, tanto por causa da economia quanto por causa do tempo livre, e escravista, porque era uma economia que dependia do escravo para gerar riqueza e gerar desenvolvimento. Isso traz para as duas sociedades, a romana e a grega, uma consequência muito, muito grave do ponto de vista da produtividade econômica, que é o seguinte: a dependência em relação ao escravo levou a uma estagnação tecnológica. Então veja, no capitalismo moderno, não existia capitalismo no mundo antigo, porque a sociedade não era voltada, a atividade econômica da sociedade não era voltada para o acúmulo do lucro, era voltada para fortalecer o poder dos homens livres. Mas no nosso mundo moderno, capitalista, a base, o sentido, a lógica, o objetivo do sistema econômico é a busca do lucro, a acumulação de riqueza e o investimento capitalista. Beleza. Nessa sociedade, como o trabalho é livre, por quê? Porque o sistema precisa de gente livre recebendo salário para ter consumidores que vão comprar os produtos negociados pelos patrões burgueses para daí gerar lucro. O trabalho livre gera um dilema que é o seguinte: para aumentar o lucro, não basta contratar mais trabalhadores para aumentar a produção, porque contratando mais trabalhadores aumenta o gasto do negócio em salários para os homens livres e trabalhadoras livres. Na Grécia e na Roma Antiga esse dilema não existia. Queria aumentar a produtividade, vender mais e lucrar mais, bastava comprar mais escravos. Porque o escravo não ia receber salário, então sim, aumentava um pouco o custo da produção, porque tinha que comprar o escravo, porque tinha que manter o escravo vivo, sustentar esse escravo, mas isso era irrisório perto do ganho de
no sentido, quase travou, você viu, né? No sentido da produtividade econômica, em sociedades escravistas, para conseguir gerar crescimento econômico, sair da crise, produzir mais, vender mais, lucrar mais, fazer a economia crescer, basta comprar mais escravos ou conquistar mais escravos em guerra. Na economia capitalista, não. Como o trabalho é livre, comprar mais escravos é impossível, tem que contratar mais trabalhadores. Isso aumenta o gasto, porque os salários são o maior custo da produção e da atividade econômica. Então, qual é a solução que o capitalismo cria e desenvolve para essa impossibilidade de aumentar o lucro contratando mais trabalhadores? Investindo em pesquisa e desenvolvimento de novas técnicas, novas tecnologias e novos modos de produção. Ou seja, aumentando a produtividade. Então o capitalismo, ele acaba virando um grande mecanismo de investimento na tecnologia. Investimento no desenvolvimento científico, mas não da ciência pura, que é aquela ciência que busca apenas desvendar o conhecimento. Da ciência aplicada, que a gente chama de tecnologia. Então o capitalismo é uma máquina de expansão tecnológica, por quê? Porque para aumentar a produtividade, aumentar o lucro, sem aumentar o gasto, precisa que aquele mesmo trabalhador produza mais naquele tempo de trabalho para o qual ele é pago. Então, se um trabalhador trabalhando numa máquina X produz 10 produtos por hora, se vier uma nova máquina que produz mais rápido, com menos desperdício de energia, menos desperdício de matéria-prima e com uma produtividade maior, e naquele mesmo tempo, naquela hora de trabalho, aquele mesmo trabalhador passar a produzir 20, o trabalhador não ganha mais nada por conta disso, porque ele vende o seu tempo de trabalho. Eu, por exemplo, quando vou dar aula, eu dou 1 hora a aula e ganho por hora a aula. Se tem 20 alunos ou 894 alunos vêm da minha aula, eu ganho a mesma coisa. Na fábrica é assim também. O trabalhador vende o seu tempo. Se ele produz 10 produtos ou 20 produtos, ele ganha X, que é a hora trabalho para a qual ele é pago. Agora, se o avanço tecnológico permitir esse trabalhador que produzia 10 passar a produzir 20, o patrão ganha o dobro, sem gastar o dobro. Porque o salário ficou igual, o pagamento ficou igual. Então o avanço tecnológico é crucial no capitalismo. Já na antiguidade, não. Para aumentar a produção, basta comprar mais escravos. O escravo era uma solução fácil para o problema da produtividade econômica. Então, qual é o estímulo que havia para o desenvolvimento de uma ciência que se aplicasse na prática para desenvolver novas técnicas, novas tecnologias, novos sistemas de produção, reorganizar o trabalho e garantir o aumento da capacidade produtiva, o aumento da produtividade dos trabalhadores? Nenhum incentivo. Então, as sociedades grega e romana são sociedades e são economias, do ponto de vista tecnológico, estagnadas. Elas desenvolvem fudidamente o pensamento teórico. Veja, se você está estudando em filosofia Sócrates, Platão, Aristóteles, você vê que esses caras criaram as bases do pensamento teórico ocidental, desse pensamento filosófico ocidental, que são fundamentais para a nossa compreensão da realidade até hoje. Só que eles não estão buscando, perceba, a filosofia grega, desses filósofos do conhecimento, da política, da ética, da estética, da vida, eles não estão procurando criar soluções práticas para problemas reais da economia ou da sociedade. Eles estão só desenvolvendo suas teorias para entender a realidade, explicar a realidade, enfim. Na Roma Antiga, a maior parte dos pensadores eram juristas, ou seja, eles pensavam e discutiam a questão das leis e do direito. Também não estão preocupados em arrumar soluções práticas para resolver problemas reais de aumento da produção agrícola, aumento da produção da fabricação de produtos artesanais. Por quê? Para isso basta comprar mais escravos. Beleza, gente? Tranquilo? Então, vamos dar uma olhadinha aqui comigo num exercício. Olha só que interessante. Esse exercício número 1 do Em Classe aqui, eu acho que é importante a gente conversar sobre esse texto. Claro que nós não vamos conversar agora, né? Nós vamos marcar uma aula online ao vivo para trocar essa ideia, mas eu vou dar uma discussão, eu vou fazer uma breve discussão sobre os elementos desse exercício 1 que eu acho muito importantes. Então acompanha aí comigo. Eu não sei o que está acontecendo aqui, mas tem um risco. Vamos mudar esse risco. Beleza. Então vamos lá. Exercício 1. Escravidão e democracia.
Aparentemente, não há duas palavras mais incomparáveis. Incomparáveis no sentido de não ter comparação, de não ter compatibilidade, de não dá para juntar uma coisa com outra. Ou seja, aparentemente, escravidão e democracia são coisas opostas, são coisas incompatíveis, são coisas incomparáveis. Entretanto, continua o texto, não é exagero dizer que a democracia ateniense dependia da existência da escravidão. Esse é um texto do Pedro Paulo Funari, que é um historiador brasileiro, escrito num livrinho chamado Grécia e Roma, é um livro de bolso de introdução aos estudos da Grécia e da Roma Antiga. O que ele está querendo dizer? Olha a letra A. Escravidão e democracia, aparentemente não há duas palavras mais incomparáveis. Ele está pensando aí nessa frase na nossa maneira de compreender a questão da escravidão e da liberdade. Para nós, para que haja liberdade de verdade na sociedade, é necessário que não haja escravidão. Se tem escravidão é porque nem todo mundo é livre. E se alguém pode ser escravo, quer dizer que todos estamos em risco, porque eventualmente todos podemos nos tornar seres escravizados. Se a escravidão é permitida, é porque a sociedade não pode ser considerada uma sociedade onde vigora a liberdade. Essa é a nossa noção moderna. Escravidão e liberdade são auto-excludentes. Um exclui o outro. Se tem escravidão, não pode ter, é porque não tem liberdade. Se tem liberdade, não pode ter escravidão. Já que, então esse é o sentido. Agora, por que ele afirma que a democracia ateniense dependia da existência... Ai, que legal essa ferramenta. Dependia da existência da escravidão. Por que será? Por que ele afirma isso? Pelo seguinte, porque era a existência da escravidão que garantia o quê? Garantia ao cidadão grego o tempo livre. Eu esqueci de botar a tela, Fiz tudo uma palhaçada aqui, esqueci de pôr a tela. Enfim, por que democracia ateniense dependia da existência da escravidão? No fundo, o que ele está afirmando é que na Atenas antiga, para ter liberdade democrática, para o cidadão ser livre e poder participar da democracia, tinha que ter escravidão. Então, a democracia, que é a liberdade do cidadão, dependia da existência da escravidão. Por que ele está afirmando isso? Exatamente por causa daquilo que eu tinha começado a falar já, Porque era a existência da escravidão que garantia a existência do tempo livre para o cidadão ateniense poder se dedicar à filosofia, poder se dedicar à guerra, poder se dedicar à política, poder se dedicar àquilo que os gregos chamavam de o cultivo da liberdade, o cultivo das luzes, Ele poder se dedicar ao cultivo daquilo que interessava ao homem livre. Era o trabalho do escravo que garantia a produção econômica, que garantia prosperidade para a sociedade, que permitia que os homens livres que possuíssem escravos, não tendo que trabalhar, pudessem se dedicar às atividades consideradas importantes de verdade na sociedade. A cidadania, a política, a filosofia, a arte e a guerra. Tá bom, minha gente? Agora, dá uma olhadinha nessa questão 3, que interessantinha que ela é. Leia o trecho e responda à questão. Leia o trecho e responda à questão. Então, vamos lá. Esse trecho é de um historiador também brasileiro chamado Aldous Chiavone. E o livro dele chama Uma História Rompida, Roma Antiga e Ocidente Moderno. Olha o que ele afirma no texto, o Schiavone afirma no texto. Não era a falta de mecanização na Grécia e em Roma que tornava indispensável o recurso da escravidão. Ou seja, não é porque não tinha desenvolvimento de técnicas, máquinas e equipamentos mais eficientes, mais desenvolvidos e mais modernos, não é isso que tornava necessária a escravidão. É o contrário, olha só. Ocorrera exatamente o contrário. A presença maciça da escravidão determinou a estagnação tecnológica. O que quer dizer estagnação tecnológica, grega e romana? Quer dizer a falta de capacidade de desenvolvimento produtivo, a falta de capacidade de desenvolvimento de uma ciência aplicada para resolver os problemas práticos da sociedade, ou seja, a falta de uma ciência e de uma
um desenvolvimento do conhecimento voltado para o desenvolvimento e crescimento econômico. É a escravidão que fez isso ser assim na Grécia e na Roma Antiga. Por quê? Por quê? Porque para aumentar a produção bastava ter mais escravo. Então dá uma olhada aqui na questão comigo, olha só. Dá uma olhada aqui na questão. A partir do texto, de que forma podemos relacionar o trabalho escravo e a estagnação tecnológica na antiguidade? Então a relação que eu faria é exatamente essa. A existência do escravo como base da força de trabalho fez com que, quando houvesse necessidade de aumento da produção, quando houvesse necessidade de crescimento econômico na produção agrícola ou na produção artesanal, os gregos e romanos não buscavam desenvolver um conhecimento aplicado na prática para criar novas máquinas, equipamentos e novas técnicas e tecnologias produtivas, para aumentar a produtividade do trabalho, para produzir mais com o mesmo número de trabalhadores. Não, a existência da escravidão fazia com que o homem livre não quisesse saber de fazer trabalho manual, não quisesse saber de desenvolver conhecimentos voltados para a resolução dos problemas práticos da sociedade, porque bastava comprar mais escravos para gerar crescimento econômico. Tá bom, minha gente? É isso? Ainda não, porque faltou a gente discutir o quê? O impacto da escravidão sobre a pessoa escravizada. E para isso eu queria ler com vocês esse texto da questão 2, que você tem aí na sua apostila, na página 301, e que eu vou apresentar aqui, ó. Diz o texto. O texto é de um historiador inglês chamado Moses Finlay, do livro Aspectos da Antiguidade. O Finlay, que é um dos mais importantes historiadores da Antiguidade, ele vai dizer assim, neste textinho aqui. Fiz besteira, espera aí. O Finlay vai dizer assim nesse textinho. Há um exemplo que merece nossa atenção. Atenção, nós estamos lendo o texto para tentar entender o impacto da escravidão sobre a pessoa escravizada. Então, até agora a gente conversou sobre o impacto da escravidão sobre a economia, a sociedade e sobre a vida das pessoas livres. Agora vamos tentar entender o impacto da escravidão sobre quem era escravizado. Diz o texto. Há um exemplo que merece nossa atenção. No ano de 151 depois de Cristo, né, quando não tem nada indicado porque é depois de Cristo, um grego de Alexandria, Alexandria é uma cidade do norte do Egito que foi fundada por Alexandre o Grande. Então tinha muito grego morando lá por conta de ter sido uma área do domínio do Império Macedônico de Alexandre o Grande. No ano de 151, um grego de Alexandria adquiriu uma menina no mercado de Sida, que é uma cidade localizada no litoral sul da Anatólia. Para quem não sabe, o litoral sul da Anatólia é aquilo que a gente chamou, lá nas aulas sobre Grécia, de Ásia Menor. É onde hoje fica a Turquia, ali na Ásia. Então, esse grego de Alexandria comprou uma escrava em Sida, na Anatólia, atual Turquia, que era um centro tradicional e notório de atividade escravista. O comprador levou a menina consigo de volta para o Egito, e com ela a nota de venda. Então tem um documento, olha que interessante, existia um documento de compra e venda que dizia as características daquela escrava, o preço que foi pago, as condições do negócio de compra de escravos. Então ele continua dizendo o seguinte, o comprador levou a menina consigo de volta para o Egito. Aqui nós estamos, né? O comprador levou a menina consigo de volta para o Egito. Ai, meu Deus do céu, ainda não aprendi a usar essa ferramenta, não. Mas é interessante, né, poder fazer essas setinhas. Olha que legal. De volta para o Egito, e com ela a nota de venda, um documento bilíngue em grego e latim. A menina é descrita da seguinte forma: Sambatis ou Sambatis, mudado para Atenais, ou qualquer outro nome pelo qual possa ser chamada, de nacionalidade frígia. Então a menina nem era natural da Anatólia, a menina era natural da Frígia, que é uma outra região do mundo antigo. Eu não consigo tirar mesmo, então vai ficar aí.
A Frígia é uma outra região do mundo antigo, vizinha da Anatólia, ali na Ásia. Então a menina nasceu na Frígia, foi escravizada, foi levada para Cida, na Anatólia. Lá ela foi comprada por um grego de Alexandria, no Egito, e foi levada para o Egito. Ela nasceu chamada Sambatis, mas o comerciante que a vendeu para o homem grego mudou o nome dela para Atenais. Então agora ela chama Atenais. Ou qualquer outro nome pela qual ela possa ser chamada. Ou seja, o dono dela agora, que é esse grego de Alexandria, poderia dar para a escrava o nome que ele quisesse. Cerca de 12 anos de idade tinha a menina. Então era uma criança. Em boa saúde, como manda a lei. Então o cara que está vendendo está afirmando que ela tem boa saúde. Isso é como se fosse um seguro, né? Se daí a criança, a escrava, ficar doente quando chegar no Egito, o grego de Alexandria pode voltar lá para Cida e exigir a troca ou uma indenização porque a escravinha ficou doente. Livre de qualquer acusação legal, ou seja, ela não é criminosa. Então, se ela for acusada de ter cometido algum crime antes de ter sido comprada pelo grego de Alexandria, quem tem que pagar o prejuízo que a escrava possa ter causado é o comerciante, não o seu atual dono. Não é andarilha ou fugitiva, ou seja, não foi escravizada ilegalmente, então ela não fugiu de casa e nem era mendiga e foi escravizada injustamente. Ela é escrava ou por guerra ou por dívida. Não apresenta doença sagrada, que é a epilepsia, então ela não tem convulsões. Aí, essa é a notinha de compra e venda. O vendedor garantiu tudo isso sob juramento dos deuses Hermes e Hefaisto, sob pena de ser obrigado a devolver o dinheiro em dobro caso qualquer afirmação não fosse verdadeira. Olha só. A frase ou qualquer outro nome pela qual possa ser chamada é uma ressalva contratual típica. A garota, na verdade, nascera livre e recebera o nome frígio, Sambatis ou Sambatis, substituído pelo nome grego Atenais quando ela foi escravizada. Então, o que esse texto nos revela sobre a escravidão? Você consegue pensar junto comigo? Ou não? Consegue ou não? Uhul. E aí? Revela primeiro que a pessoa escravizada no mundo antigo, ela é uma mercadoria. Ela é uma mercadoria em que sentido? No sentido em que ela é um objeto negociado em qualquer mercado como qualquer produto. Então ela deixa de ser vista e tratada como uma pessoa. Ela passa a ser desumanizada. Esse é o primeiro elemento. O segundo elemento é que o escravo é despersonalizado, ou seja, além de não ser visto mais como um ser humano, ser visto como um objeto, uma mercadoria, uma coisa, uma propriedade, o escravo não é visto como uma persona, ou seja, como uma pessoa que tem direito sobre si mesmo. Então ela não tem direito nem ao nome com que ela foi batizada quando ela nasceu. O nome dela não pertence a ela, então ela é despersonalizada, ou seja, ela não tem personalidade própria. Qualquer um que seja dono do escravo pode atribuir a esse escravo um nome, obrigá-lo a falar a língua, espancá-lo se quiser, usá-lo como escravo sexual, como escravo produtivo, como escravo de qualquer tipo de atividade, porque o escravo é desumanizado e despersonalizado. Percebe? Então essa é a condição do ser humano escravizado. Uma condição absolutamente anti-humana. Tá bom, pessoal? Com isso, então, eu encerro essa nossa aula número 13. Espero que tenha sido uma aula produtiva para vocês, para a gente pensar a condição humana no mundo escravizado. E a gente volta na próxima videoaula para discutir um pouco mais sobre história e a passagem da Antiguidade para a Idade Média. Beleza? Um beijo, um abraço, até a próxima.